Seja bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é: os casos de trombose aumentaram na pandemia. Entenda o porquê. Nós vamos falar sobre o que é essa doença, o que ela causa no corpo, quem está mais propenso a ter trombose, como prevenir, quais os medicamentos disponíveis para o tratamento da doença, quanto tempo leva para fabricar um medicamento biológico, como é a regulamentação pelo mundo e, enfim, vamos aí explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo, com muito prazer, eu tenho o Dr. Eduardo Ramacciotti, que é cirurgião vascular e endovascular, chefe da cirurgia vascular da Rede Lefort, professor de cirurgia vascular na Santa Casa de São Paulo e professor de trombose e hemostasia na Loyola University Medical Center em Chicago, nos Estados Unidos. Tudo bem, Dr. Ramacciotti? Oi, Marina, tudo ótimo. Não poderia estar melhor. Adoro entrevista que começa nesse pique. Doutor, me diz uma coisa, uma em cada 4 mortes no mundo está relacionada a uma doença silenciosa, a trombose, que teve o seu Dia Internacional agora comemorado no dia 13 de outubro. É um número assustador, uma em cada 4 mortes no mundo. Então eu queria começar entendendo o que é a trombose, até porque existem diferenças, não é? Tem a trombose venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar e tromboses arteriais. Por favor, dê essa aula pra gente do que é essa trombose e quais são as diferenças. A doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. Então, você já viu falar de infarto, AVC, de morte súbita cardiovascular. Isso afeta 216 milhões de pessoas no mundo, com 23 milhões de mortes por ano. São 400 mil pessoas mortas por semana e isso abarrota os nossos hospitais. E uma das doenças cardiovasculares que mais mata é a trombose, que nada mais é do que a formação de coágulos, trombos, dentro das artérias e das veias. Se você imaginar que o nosso sangue é líquido, ele tem que se transformar em gelatina, eventualmente, para a gente não morrer sangrando. Esse é um processo natural. Então, de manhã eu faço a barba, eu sempre me corto. E aí eu preciso ter um pouquinho de gelatina para parar de sangrar, e aí meu corpo controla esse processo, tudo funciona. Quando existe esse desbalanço, a gente forma gelatina demais dentro dos vasos, a gente tem, parece um sorvete dentro dele, entupindo o fluxo arterial e venoso, a gente tem tanto a trombose arterial quanto a trombose venosa. Nossa, que interessante, eu nunca tinha visto com essa analogia, adorei, ficou muito mais claro isso. E a trombose pulmonar, qual é a diferença disso, o tromboembolismo pulmonar? Nós temos 2 tipos de circulação. O seu coração bate e ele empurra sangue para as pernas, para o pulmão, para o cérebro, e essa é a circulação arterial. Só que o sangue precisa voltar para o coração, e o sangue volta pelas veias, vai para o coração e o coração bombeia para os pulmões para que o sangue seja oxigenado. Então a gente tem 2 circulações, as artérias e as veias. Quando a gelatina se forma dentro de uma veia, a gente tem a trombose venosa. Como a veia joga sangue no coração, se essa gelatina se desprende e vai para o coração bombeia para dentro do pulmão. E aí você passa a ter uma gelatina dentro do pulmão. São aspectos da mesma doença, trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. A única coisa que modifica é aonde foi parar essa gelatina. Nossa, que aflição imaginar que a gente pode ter isso acontecendo dentro da gente. Temos que prevenir e tratar. O senhor estava falando de números, né? E eu topei com alguns aqui. No Brasil são registrados mais de 150 mil novos casos de embolia pulmonar a cada ano. E o índice de morte, pelo que eu vi, também é muito alto. Queria conversar com o senhor sobre isso. Os números mais recentes dão conta aí de 22% dos casos. Em 22% dos casos, o paciente vai a óbito. Por isso, então, é essencial o diagnóstico precoce da trombose. Quais que são os principais sintomas da trombose, para que a gente já fique atento? E no caso aí da embolia pulmonar, que é essa complicação da doença, tem alguma diferença no sintoma? Ou quando ela acontece, nem sintoma tem, o bicho já pegou? Então, Marina, o sintoma, quando o coágulo atinge as pernas, as veias das pernas, é inchaço e dor. Isso é super comum, todo pronto-socorro, todo dia atende muita gente assim.
você está, de repente, num pós-operatório ou tomando algum remédio para câncer, alguma coisa desse tipo, alguma outra doença, ou até espontânea, muitas são espontâneas, sua perna incha subitamente e dá dor. E ela fica com um aspecto que nós chamamos de empastado, ou seja, a musculatura fica endurecida. Esse é o principal sintoma de uma trombose venosa profunda. Existem as assintomáticas e existem as muito sintomáticas, que o inchaço é tão intenso que dói demais, é uma emergência médica. Quando o coágulo se desprende e vai para o pulmão, o principal sintoma é dor no peito e falta de ar. Então, ele se confunde muito com o infarto, ela se confunde com crise de ansiedade. Mas é um sintoma muito característico dela, é uma falta de ar. Você tenta preencher o peito com ar, não consegue, e eventualmente vem acompanhado com tosse, com sangue. Quem tem embolia pulmonar mais grave, invariavelmente nos refere a uma sensação de morte. As minhas pacientes olham para mim e falam assim, doutor, eu estou com uma sensação que tem uma coisa gelada passando por mim e eu vou morrer. Quando os pacientes falam isso, é muito difícil a gente errar o diagnóstico de embolia pulmonar. É incrível, a pessoa sente que a morte está chegando. Então, é um quadro que se confunde com infarto agudo do miocárdio e com crise de ansiedade, mas ele é bem característico e ele é, infelizmente, pouco diagnosticado, apesar de todo o nosso esforço em explicar o que é trombose venosa profunda e o que é embolia pulmonar para os colegas. Mas aí a pessoa chega com um quadro desse no hospital, e aí vão fazer que tipo de exame para diferenciar um infarto do miocárdio e um trombo no pulmonar? Então, Marina, boa parte das embolias pulmonares não são tão dramáticas como essa, né? O paciente chega com um pouco de falta de ar, eventualmente sem dor no peito, e eventualmente você tem embolia pulmonar sem saber que teve. Quando chega num caso dramático desse tipo, com muita dor no peito, falta de ar e com pressão baixa, a gente chama de hemodinamicamente instável, o eletrocardiograma te ensina a dizer se está tendo um infarto ou não. O raio-x de tórax é útil, mas de fato o que nos ajuda muito é uma angiotomografia do tórax, que é um exame extremamente sensível e específico para detectar uma embolia pulmonar. E o bonito é que a gente consegue tratar e consegue tirar muita gente viva, mesmo nos casos muito dramáticos. Então, uma embolia pulmonar simples, tratamento é anticoagulação e a maioria responde aos anticoagulantes injetáveis, aos anticoagulantes orais e tudo bem. As instáveis, quando o doente chega morrendo, se o médico for hábil, tiver um serviço bom, for bem treinado, a gente tem medicações que dissolvem o coágulo e, eventualmente, a gente consegue colocar um catéter na artéria pulmonar e aspirar esse coágulo. A gente consegue tirar as pessoas vivas. Mas eu te dou números mais assustadores do que você falou. Nos Estados Unidos morrem 450 mil pessoas por ano de embolia pulmonar. Equivale a perder o estado do Alasca inteiro por ano de embolia pulmonar. As nossas estatísticas não são tão poderosas assim, a gente não tem tanto controle sobre os nossos dados como os americanos, mas em publicação nossa, que a gente calcula que são mais ou menos 1 milhão de casos de trombose e embolia pulmonar por ano no Brasil, com 300 mil mortes por embolia pulmonar. É muito alto. Muita coisa. A gente perde uma cidade de médio porte por ano de embolia pulmonar no Brasil. Por que, doutor Ramaciotti, que a gente tem isso mais localizado nas pernas, quando se torna visível, e por que pós-cirurgias? Vamos pensar juntos aqui. Eu te falei que o coração bombeia sangue de volta do coração para os braços e para as pernas, né? Quando você fica em pé, a gravidade puxa o seu peso para baixo. Então é fácil o sangue sair do coração e ir para as pernas. Como é que ele faz para voltar? Não tem coração lá embaixo. Qual que é o coração da gente? É a musculatura da panturrilha e da coxa. Então você contrai a musculatura da panturrilha e da coxa, ela comprime as veias e o sangue sobe. Então tá aí a resposta para você. O sangue fica muito mais parado nas pernas do que aqui no peito. É uma questão gravitacional, entendeu? A gente não foi originariamente desenhado para ficar em pé, né? Nós evoluímos, felizmente, né? Não evoluímos tanto moralmente nem intelectualmente, mas evoluímos biologicamente, a gente fica em pé. Então as veias precisam dessa compressão externa e esse mecanismo que a gente chama de estase é que faz com que aumente a trombose. Na realidade, são 3 coisas que dão trombose e é por isso que nós celebramos o Dia Mundial da Trombose no dia 13 de outubro, em homenagem ao professor Virchow, patologista alemão, que há 200 anos atrás descobriu que para você formar essa gelatina dentro das veias e artérias, você precisava de 3 coisas: estase, ou seja, sangue parado,
Machucar as artérias, a gente chama de lesão endotelial. Então, pensa numa cirurgia que corta os vasos. Vai formar trombo, né? E, por fim, algumas pessoas coagulam mais. Elas têm características genéticas, o que nós chamamos de hipercoagulabilidade. Desidratação, por exemplo, da hipercoagulabilidade. Então, essas três coisas juntas, uma delas, ou duas, ou as três, ajudam a formar a gelatina nas veias que eu te expliquei. Maravilhoso. E eu queria chamar a atenção para o tema de hoje, né? Porque a gente falou, os casos de trombose aumentaram na pandemia. Queria entender por que dessa relação. O vírus SARS-CoV-2, quando a pandemia começou, eu achei que eu ia descansar bastante aqui em casa. Sou cirurgião muscular, eu falei, beleza, isso vai ficar por conta dos infectologistas, eu vou tirar férias, vou tocar e ninguém vai me aborrecer. O que nós não sabíamos é que esse vírus ele é tão maligno que ele tem um tropismo, ele gosta de entrar dentro das células que revestem as artérias e as veias. E ele causa muita trombose. Por causar uma doença que deixa a pessoa imobilizada, internada, desidratada, num ventilador, com uma infecção sistêmica. Então, só isso já tem esses três fatores do vírus que eu falei. Mas ele é ruim, ele gosta de lesar as células que nos protegem da trombose. Se você imaginar que suas veias e suas artérias têm uma parte interna, elas são revestidas por um tecido especial chamado endotélio. E esse vírus maligno adora se multiplicar dentro do endotélio. Então pensa, ele ataca exatamente a nossa proteção contra a formação de gelatina dentro dos vasos, né? Por isso que nós vimos tanta trombose, embolia pulmonar associada ao Covid. E, infelizmente, eu perdi muita gente, perdemos 7 cirurgiões vasculares pelo Brasil, muitos deles por eventos tromboembólicos. Agora a gente aprendeu a lidar, a gente já consegue controlar bem os eventos trombóticos, mas ainda assim é uma doença extremamente protrombótica, provavelmente a mais protrombótica da história da humanidade. Para você ter uma ideia, metade dos doentes que vão para a UTI tem algum evento trombótico, ou arterial ou venoso. Pode ser uma trombose venosa profunda, ou uma embolia pulmonar, ou uma trombose pulmonar, ou um AVC ou um infarto. Isso independente do histórico anterior, se a pessoa já tinha propensão a isso, mas por conta do vírus e todas essas características que o senhor descreveu, já praticamente todo mundo corre esse risco. Então, as pessoas com fatores de risco a mais têm um risco um pouco mais alto. Hipertenso, diabético, idoso, doente com aterosclerose, de fato tem mais trombose. Mas o vírus não poupou gente jovem e sem comorbidades, particularmente crianças. Um dos motivos pelos quais Nova York não voltou às aulas ainda é uma síndrome que a gente chama síndrome inflamatória multissistêmica associada ao Covid, que dá trombose em criança. Aqui no Brasil eu vi 3 casos, um menino de 9 anos com AVC e 2 com 7 com trombose e embolia pulmonar. Em Nova York, eles descreveram 146 casos com muitas amputações em crianças. Isso é um horror. Eu tenho filho pequeno, tenho uma filha pequena, e a gente aprendeu a lidar com isso, mas é um vírus extremamente protrombótico. Felizmente, nós temos medicações que nos ajudaram, os anticoagulantes, a manter as pessoas vivas, particularmente os internados, né? E nós conseguimos achar as estratégias certas para mantê-los com maior chance de sobreviver a essa doença maluca. Bom, vamos entrar então no como é o tratamento, né? Que tipo de medicamento se dá para tratar essa doença? E já vou além, a pessoa pode usar algum medicamento preventivo ou não? Então, Marina, tem que tomar cuidado com tomar medicações de autoprescrição, não é isso? Tem muita gente se medicando, sumiram das farmácias com cloroquina, com anticoagulante. Então, tudo que eu estou falando aqui, siga o que o seu médico te dizer, anticoagulante só quando estiver internado. Nós estamos testando agora a possibilidade de dar anticoagulante em casa, nós não temos a resposta ainda. Nós estamos colocando 1.000 pacientes aqui no Brasil anticoagulando em casa, e a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim. Então, se o paciente tiver Covid, não toma nada em casa em termos de anticoagulação. Toma hidratação, toma o que o seu médico prescrever. Se internar, a gente tem algumas estratégias bem boas, anticoagulantes, para evitar eventos trombóticos. A gente tem medicações injetáveis, a gente tem a enoxaparina, a gente tem outras drogas que a gente pode usar durante a internação para prevenir eventos trombóticos de uma forma muito efetiva. Nós estamos testando ainda para tomar em casa, mas ainda não deve e não pode. Doutor, esquecendo um pouco a parte do Covid, pensando no dia a dia normal, esses medicamentos são os mesmos que são indicados para o tratamento de quem tem trombose? Absolutamente os mesmos, só que com doses diferentes.
quando o doente não tem trombose, a gente dá a dose profilática, que é uma dose menor. Né? Se o doente tem evento trombótico, a gente dá uma dose maior, que é a dose de tratamento. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que um paciente interna com uma infecção respiratória aguda, que não é Covid, é uma pneumonia. E é velhinho, está imobilizado, tem fatores de risco para ter eventos trombóticos. Ele vai tomar as injeções durante a internação com enorme segurança e a chance dele desenvolver eventos trombóticos cai significantemente. Esses medicamentos, eles são endovenosos, eles têm que ser aplicados no hospital ou eles são cápsulas que você pode tomar em casa? A gente tem anticoagulantes endovenosos, anticoagulantes subcutâneos e anticoagulantes orais. Para profilaxia dos eventos trombóticos, por enquanto, aqui no Brasil, a gente só usa os injetáveis, isso para pacientes que internam para doenças clínicas. Para cirurgia, a gente pode usar os orais e os injetáveis. A gente tem as duas formas, algumas têm indicações, depende do tipo de risco, depende do tipo de paciente. Por exemplo, pacientes com câncer ativo, se eles internam, a gente tem que dar os injetáveis. A gente tem pacientes que estão internando com uma cirurgia ortopédica, a gente pode dar tanto injetável quanto oral. A gente tem uma gama enorme de anticoagulantes que foram desenvolvidos, que trazem muita proteção e muita segurança. Agora quero continuar aprendendo com você e mudar um pouquinho para entender o que são os medicamentos biosimilares. Eu entendo um biológico, mas o que é o medicamento biosimilar e por que tem tão pouca disponibilidade desses biosimilares no mundo? Eu vou explicar então usando o exemplo da heparina, que é um anticoagulante, que ele se chama heparina, é uma história interessante. Ela foi descoberta por serendipity. Serendipity significa eu quero achar uma coisa e acho outra. Isso é um romance indiano, é uma cidade de Serendipity, que no romance a pessoa estava procurando um amor e achou outro muito mais interessante. Então, um aluno de medicina, que foi o Hawes, em 1916, estava estudando fígado de cachorro e achou a heparina. A heparina é um composto biológico, ela ocorre naturalmente nos tecidos humanos e animais, e ela tem um efeito anticoagulante muito importante. Ela é extraída do intestino de porco ou do intestino de gado, basicamente de porco, e ele é purificado, extraído e produzido a partir desse produto biológico. Você cria um de marca, você cria o inovador, que é chamado de produto biológico inovador. Quando existem alternativas para se fabricar do mesmo animal ou de outros animais por outras empresas, ele passa a se chamar biosimilar. É basicamente a mesma droga, só que fabricada por outro grupo e, eventualmente, alguma outra tecnologia. Existem poucos porque é muito caro produzir produto biológico. É caríssimo, requer muito investimento em desenvolvimento, em pesquisa em desenvolvimento. Eu te dou um exemplo. A insulina é um produto biológico. Ela vem de pâncreas de porco. A heparina é um produto biológico. Ela vem de intestino de porco e intestino de vaca. Os anticorpos monoclonais, eles são produzidos de forma biológica com técnica recombinante. Então, são substâncias que vêm da nossa biologia ou da biologia de animais. Existem os de marca e quando eles são feitos por empresas alternativas, eventualmente com o objetivo de reduzir o custo, eles são chamados de biosimilares. Dá para fazer um paralelo com os medicamentos genéricos? Mais ou menos. O genérico é uma cópia química. Então, você pega aí aspirina, você faz uma cópia química da aspirina, você tem um medicamento genérico. Né? O biosimilar, não dá para você fazer uma cópia no laboratório, porque ele é produzido na natureza, ele vem do porco, foi o porco que produziu. Então, você tem um medicamento de marca que vem da biologia, vem de um animal, você tem produzido por uma outra técnica que vem basicamente do mesmo animal, ele não é uma cópia feita em laboratório. Então, ele é um biosimilar que requer testes clínicos, testes farmacodinâmicos e farmacocinéticos para poder ser aprovado. Eu sou fã dos biosimilares. Eu entendo, então, que esses biosimilares têm moléculas mais complexas. Mas e aí, dá para usar esse tipo de medicamento em casa? Dá. A enoxaparina que a gente está discutindo aqui é muito simples de ser usada. É uma seringuinha que vem com uma agulha fina, com um dispositivo fácil de se aplicar. A gente tem muitos doentes que fazem uso da medicação biosimilar em casa. Eu te dou um exemplo meu aqui. Eu tenho 54 anos e eu faço um tratamento com um biológico carésimo, porque eu tenho uma psoríase que é resistente a tudo do mundo. Eu tomo uma medicação que é
biológica em casa. E não é porque eu sou médico, ela já vem pronta para ser aplicada em casa, muito simples. Porque, Marina, nós precisamos guardar os leitos hospitalares para os casos gravíssimos. As nossas populações estão envelhecendo, a gente tem pouco leito para muita gente. Aquilo que a gente puder tratar em casa, por gentileza, o faça. Aliás, pacientes não vão ao hospital à toa, aborrecer os médicos nos prontos-socorros ou pedir internação à toa, porque a gente precisa dos leitos, precisa dos socorristas para quem de fato precisa. Muita coisa pode ser feita em casa com o máximo conforto. Eu trato 97% das minhas embolias pulmonares absolutamente em casa. Só interno, as que são gravíssimas, que requerem intervenção, ou em pacientes muito graves, com insuficiência renal, com risco de sangramento. Todos os outros vão para casa ou tomando suas injeções de biológicos biosimilares ou tomando anticoagulantes orais, com já a sugestão de Netflix para ficar bem bonzinho em casa e assistir as minhas séries preferidas. Olha que bom, você já passou muita segurança para quem está ouvindo e conforto ao mesmo tempo, muito útil. Agora, doutor Ramacciotti, vamos fazer um comparativo, né? Porque em alguns lugares do mundo os biosimilares já são uma realidade bem presente. A EMA, que é a agência europeia que regula os medicamentos, aprovou o primeiro biosimilar lá em 2006. O curioso é que aqui no Brasil, o primeiro biosimilar só foi aprovado pela Anvisa em 2015. Tem aí uma boa diferença. Por que tem tanta diferença de tempo? Com relação ao resto do mundo, qual que é o diferencial do Brasil em relação aos outros países? E como é esse processo de aprovação e controle dos medicamentos biosimilares na Anvisa? O Brasil, do ponto de vista de ciência e de desenvolvimento, ele infelizmente está atrás de todo mundo por uma questão de política nossa, né? Os nossos investimentos em desenvolvimento e pesquisa sempre foram complicados, foram decisões políticas, como isso não dá muito voto, nosso país ficou para trás. O fato é que, ainda assim, nós temos cientistas muito bons aqui, nós temos empresas brasileiras boas que investiram no desenvolvimento dos biosimilares. E se porventura o primeiro veio só em 2015, e a Anvisa só aprovou em 2015, agora, pós-Covid, nós estamos conseguindo aprovações mais rápidas. As nossas entidades regulatórias entenderam que não dá mais para ficar enrolando para a gente poder disponibilizar essas medicações para o brasileiro em geral. Por que eu sou fã do biosimilar aqui no Brasil? Porque ele é mais barato. A gente vive num país cujo acesso é pequeno, são poucas as pessoas que têm acesso a medicações caras, 70% da nossa população depende do SUS, portanto eu sou um grande defensor do uso dos biosimilares na nossa população. Primeiro que eles são seguros, eu particularmente os testei em clinical trials, eu trabalho fora, você me falou no meu currículo, eu dou aula em Chicago, todos os biosimilares anticoagulantes passaram pela gente, eles são absolutamente seguros, eu usaria em mim, de forma que o Brasil estava ruim, mas eu sou um otimista. Eu acho que as nossas entidades regulatórias tomaram um chacoalhão e vão começar a facilitar para a gente poder trazer cada vez mais biosimilares para cá, e não só para anticoagulação, mas particularmente para câncer e para diabetes, que a gente precisa deles também e muito. E muito, dedos cruzados. Agora, doutor Ramacciotti, para a gente ir encerrando a nossa conversa, eu queria falar sobre a prevenção, quer dizer, o que a pessoa deve fazer, quais os exames que ela deve fazer, de tempos em tempos, o histórico familiar também pesa, assim a gente evita que o caso que pode ser bem simples se torne bem grave. Aquilo de sempre, né, Marina? Tomar cuidado com o peso, não fumar, tomar cuidado com automedicação. Por exemplo, contraceptivo aumenta muito o risco de trombose. Terapia de reposição hormonal aumenta muito o risco de trombose. Então, primeira coisa, se na sua família alguém já teve, você tem que começar a se preocupar. Procura um médico e hoje o melhor commodity em termos de saúde que você pode ter é um médico que você confie. Você tem que ter alguém para te indicar para onde você vai. Dito isso, os hábitos de vida saudáveis são extremamente importantes, manter o peso, não se automedicar, se tiver história de família, você correr atrás. Se você for internar por algum motivo, discuta o risco de trombose com seu médico. Então, você internou para tratar um AVC, um infarto, uma insuficiência cardíaca, você tem que tomar os seus anticoagulantes. Se você internar para fazer uma cirurgia, inclusive cirurgia plástica, conversa com o seu cirurgião, fala, doutor, quanto tempo vai demorar na cirurgia? Eu tenho risco de ter trombose, embolia pulmonar? Faça alguma coisa. Eu atendo uma embolia pulmonar por semana pós-plástica. É dramático, porque imagina, você vai fazer uma lipoaspiração e acaba na UTI com uma embolia pulmonar. Eu vejo isso com muita frequência.
E se informe. Eu acho que a maior arma, já falava René Descartes e Maquiavel, né? O verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na informação. Se informe, se eduque, né? Se você tem problemas, procura saber o que você pode fazer de melhor para você se defender. É a doença que mais mata, mas é a mais evitável. A gente reduz em 70%, 70% o risco se você tiver um médico bom te dando as medicações, e as medidas não é só medicação. Hidratação adequada, deambulação precoce, compressão pneumática intermitente e meias elásticas. A gente consegue reduzir muito. Eu faço isso há 32 anos, desde que eu me formei. Eu trabalho com trombose venosa profunda, aí eu te conto por que eu resolvi fazer isso, por que eu fui estudar isso. E nós temos um caminho muito árduo pela frente. Temos 376 escolas de medicina no Brasil, infelizmente formando médicos de baixa qualidade, boa parte delas, de forma que a melhor forma de você se defender é com educação. E é por isso que nós estamos aqui. Agradeço muito por você ter pontuado isso. Eu sempre digo e aqui repito, informação sobre saúde é o melhor investimento que você pode fazer. Sem saúde a gente não faz nada, e quando a gente tem informação a gente se cuida melhor. Dr. Ramacciotti, obrigada pela conversa, obrigada pela aula, obrigada pela segurança, foi um prazer. Tchau, Marina. Um abraço. Tchau, Dr. Ramacciotti. E um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos deste encontro com muito mais conhecimento sobre a trombose. Conhecimento, como eu acabei de dizer, é um investimento na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui nós tratamos do tema Os casos de trombose aumentaram na pandemia. Entenda o porquê. Eu sou a Marina Machado e te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana, aguardo você. Ouça os episódios semanais de Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, biotecnologia pela vida.